já não sentiu medo de alguma coisa? É um sentimento normal e até bastante comum. E é esse o tema de hoje da coluna Mulheres às Avessas. A psicóloga e escritora Lígia Guerra está aqui com a gente. Bom dia, Lígia. Bom dia, Fernando. O medo é sempre um problema ou ele às vezes pode ser bom? Eu acredito que o medo ele tem as duas funções, né? Eu percebo que é bem importante nós diferenciarmos o medo real do medo imaginário. O medo real ele vai ser um grande professor no dia a dia. Vamos fazer um investimento monetário, nós talvez tenhamos que ter um pouquinho de medo de aplicarmos o nosso dinheiro para podermos repensar nesse investimento. Vamos ser à noite do trabalho, está uma rua escura. Quais as medidas que nós vamos tomar para nos proteger da violência? Esses todos são medos reais. O problema é o medo imaginário. Esse sim que normalmente constrange a gente no dia a dia. A gente foi às ruas, ouvi algumas pessoas sobre os medos de cada uma, né? E a Laura, ela fala que o medo pode influenciar nas decisões, né? Mais ou menos isso que você está falando. Vamos ver? Vamos lá. Quando você tem medo de algo, é um alerta que aquilo pode ser perigoso. Não que aquilo deva te deixar paralisado, mas é um alerta para você pensar se deve fazer ou não, e aí você analisar ponderadamente, racionalmente, se deve sim ou não fazer aquilo. O medo é uma espécie de alerta, então. Sem dúvida, é um alarme emocional. O problema é quando o alarme começa a disparar para tudo. Então aí nós começamos com os nossos medos imaginários. Uma coisa é eu ter o medo da violência, a outra coisa é eu viver pensando em violência. Com isso eu passo a criar uma ansiedade, ou seja, um comportamento totalmente distorcido em função da realidade. E daí esse medo pode começar a se projetar em várias áreas da minha vida. Eu posso começar a ter medo de falar em público, medo de me posicionar diante de uma situação. Então o medo que gera ansiedade, daí ele já não é mais um alerta, ele passa a ser um problema. Olha que interessante, o Fábio disse pra gente que ele acha que há uma relação entre o medo e a ansiedade. Vamos ver o que ele falou? Toda pessoa, quando ela tem medo, ela fica ansiosa de chegar rápido, sair logo de um lugar, ela fica ansiosa para resolver um problema e às vezes ela, com medo, com a violência que está, ela não consegue. Mais ou menos isso que você está explicando. É interessante, você sabe que nós vemos hoje muitos executivos que tomam decisões muito firmes, que têm milhares de empregos às vezes nas mãos aí para fazer decisões monetárias e por vezes na hora de falar em público a pessoa se sente constrangida. Então, na verdade, até as nossas expectativas em relação ao nosso meio criam essa ansiedade. Como que os outros vão me ver? Como que os outros vão enxergar o que eu vou falar? Então, esse medo, ele também hoje é medo recorrente. Nós estamos o tempo todo sendo avaliados, seja pelo nosso empregador, pela nossa sociedade. Então, tudo isso cria um tipo de ansiedade. Como ele colocou ali, quando você tem que tomar uma decisão, não dorme bem, o que a decisão vai implicar. Então, um bom exercício é a gente pensar no que a extensão do meu medo vai me ajudar. Tá, até aqui me ajudou, daqui para frente, esse problema que eu vou enfrentar, como que ele vai me lesar? Não, ele não vai me lesar. E como que eu posso fazer com que eu cresça a partir dele? Viver é perigoso, né, Lígia? E tem muita gente que fala isso pra gente nas ruas, né? Vamos ouvir a Márcia. Geralmente é medo de assalto, né? Roubo, que nem principalmente acidente também, né? Mas eu principalmente é medo de assalto, né? Você acha que esse tipo de medo é aquele que paralisa? Eu acredito que sim, especialmente quem já passou por um assalto, né? É mais difícil porque a pessoa já teve uma situação concreta. Nós, inclusive, temos muitos problemas hoje emocionais, né? A pessoa tem o transtorno pós-traumático, que deixa, por vezes, de sair de casa, síndrome do pânico. Mas o ideal é que a gente entenda que todos nós estamos hoje na sociedade correndo esse risco, infelizmente. Agora, na medida que esse medo nos paralisa, nos coíbe de sair de casa, que faz com que nós tenhamos, então, todo um relacionamento doentio, de repente você começa a falar para o teu filho em casa, colocar 1000 medos nele. Uma coisa é orientar a criança para ela ter cuidado, outra coisa é neurotizar a criança a ponto de deixá-la medrosa para tudo. A gente tem que ter muito esse equilíbrio. Agora, olha que interessante, a Darcy, que a gente ouviu, ela disse o seguinte, que ela tem uma receitinha aí para enfrentar o medo. Vamos ver qual é? Lá. Pensando em coisas boas, né? Usufruindo de pensamentos bons, pensar nas coisas boas que já passaram, né? Então isso acho que facilita um pouco a vida, pelo menos eu faço isso.
mais Existe sábia. um antídoto para o medo, um remédio para o medo? Na verdade, no meu blog da Gazeta do Povo, eu vou estar, inclusive, falando da fisiologia do medo de uma forma bastante profunda, de como a nossa mente e as nossas emoções trabalham juntas, ou seja, como a nossa mente e o nosso coração, eles podem nos ajudar em momentos decisivos. Porque o medo, ele fica muito registrado na mente, e a mente tem uma tendência a voltar com aquela imagem do medo sempre que a gente se sinta próximo a uma situação parecida. E a emoção que a gente vai colocando nova no nosso dia a dia, ressignificar os nossos medos, repensar de uma forma positiva, nos dá a condição da gente sair do medo. A gente tem uma última participação, bem rapidinho, para encerrar, da Rosemary. Vamos ver o que ela fala? Eu sou uma pessoa bem ansiosa, assim, e por ser muito ansiosa, às vezes eu tenho até medo, sabe? As coisas, eu tenho medo antes de acontecer as coisas. Para encerrar, a gente não pode ter medo também de ter medo, né? E olha, é o que o pessoal inclusive pediu pro blog, as pessoas estão com medo de ter medo. Você imagine na hora de você tomar uma decisão, você não tem aquela tranquilidade para pensar e ponderar as questões todas. Então o medo, ele tem que ser apenas um alerta, jamais um condutor do nosso comportamento diário. Lígia, muito obrigado pela sua participação. Obrigada a você, uma boa Fernando. semana para você. Igualmente.